Nós precisamos entender que todos nós temos um chamado a cumprir, um chamado a qual o Senhor já designou para cada um de nós. No Evangelho de João está escrito que o Senhor nos escolheu nele, nos designou para que possamos dar frutos e frutos que irão permanecer, não é isso? Então aí está já um mandamento para a minha vida e para a tua vida. Em momento nenhum a palavra diz assim, para os líderes da igreja, para os pastores, os líderes de células, são para todos do chamado de ganhar almas, amém? Você recebe para a tua vida? E hoje a palavra vai falar exatamente sobre isso, sobre a maturidade espiritual que gera um líder firme e constante na presença do Senhor. Efésios 3:20 diz assim, tu vai colocar, pastora? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Pode deixar esse versículo aí por enquanto, pastora. Essa palavra, eu amo essa palavra e eu ministro essa palavra no Autorizado a Multiplicar também, mas eu não vou ministrar a palestra do Autorizado, porque hoje aqui o dilema é outro. Hoje o Senhor quer sacudir a igreja, hoje o Senhor quer te tirar da zona de conforto, mas primeiro o Senhor, Ele quer que você reconheça que há algo especial em você, que é o poder dele, que vai fazer você romper barreiras, romper a tua limitação, a sua timidez e viver o sobrenatural de Deus. Amém, igreja? O Senhor, Ele faz de acordo com a sua infinitude e não de acordo com a minha limitação. Nós precisamos entender que nessa correria cotidiana, muitas coisas tentam nos roubar do foco. Muitas coisas querem roubar a primazia que é do nosso Senhor Deus. E nós precisamos estar atentos para que isso não venha roubar o nosso tempo de intimidade, para que isso não venha roubar o nosso tempo de oração para com o nosso Senhor, aquele que nos gerou nele, aquele que depositou em nós algo muito precioso para nos mostrar que nós somos capazes de viver tudo aquilo que nascemos para viver. Só que nesse cotidiano, feridas, palavras contrárias são lançadas, e muitas das vezes essas atitudes, palavras que foram lançadas, talvez uma traição, talvez um abandono, uma acusação te paralisou em alguma área e hoje você não consegue se firmar. Você não consegue se ver como um líder para desatar a vida de alguém, porque você olha para a sua vida e você consegue se ver todo enroscado por feridas, por falta de perdão, por falta de posicionamento, e isso vai roubando aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai te desatar. O Senhor irá arrancar as correntes que estão prendendo os teus pés, e você irá. Os seus pés serão formosos, porque a Bíblia diz, formosos são os pés daqueles que pregam as boas. Vocês estão 10. Todo mundo ligado comigo, né? Igual quarta-feira. Eu falei com o apóstolo que vocês, estavam 10 aquele dia. Todo mundo tirou 10 ali na prova oral. Então, nós precisamos entender que o Senhor depositou algo em mim e eu não posso deixar o poder de Deus que já opera em mim esquecido. E eu não posso deixar que a minha limitação, a minha timidez, que um espírito de inferioridade que tem tomado conta da minha vida e tem me paralisado, impedir de eu pregar as boas novas. A Bíblia nos ensina que nós devemos pregar a tempo e a fora. A semente tem que ser lançada a tempo e fora de tempo. Porque na passagem, do semeador que sai a semear, nós conseguimos observar ali que a semente a ser semeada é a mesma, ela não muda. Mas o que fez a diferença foi a terra que foi lançada a semente. Então nós precisamos entender que cada um de nós temos uma personalidade, cada um de nós temos as nossas manias, não é isso? Nós temos
os nossos temperamentos. E o meu temperamento, ele pode ser empecilho para o meu chamado, para o meu ministério? Claro que não. Apóstola, mas eu sou sanguínea. Apóstola, eu sou muito, muito melancólica. E qualquer palavra, qualquer atitude que não me agrade, eu fico ferida, eu me fecho e entro no ostracismo. E fico no meu mundinho e não quero sair. Eu sou sanguínea e quando eu vejo, apóstolo, eu já falei, eu já feri as pessoas. Deixa eu te falar, quando o Senhor Jesus entra, quando o Espírito Santo de Deus, Ele tem a primazia em nossas vidas, até o nosso temperamento exalta o nome do Senhor, seja Ele qual for, pode glorificar o Senhor, porque o seu temperamento não pode ser empecilho para você viver aquilo que Deus tem para você. A sua limitação e os seus pensamentos limitados, pequenos, não podem impedir que a igreja viva o sobrenatural de Deus. Eu não posso permitir que isso aconteça, porque as mãos do Senhor estão estendidas para abençoar. As mãos do meu Deus, do teu Deus, não estão atadas. Muito pelo contrário. O tempo inteiro o Senhor está lá, com mãos estendidas, para que possamos ser abençoados por Ele, para cumprir o propósito que é dEle, para pregar a palavra que é a verdade, que é Ele, porque Ele é o verbo, Ele é a palavra da verdade. E nós precisamos entender que é questão de lógica, aquilo que eu não vejo, não existe. Não tem lógica? Apóstolo, eu não consigo me ver liderando uma célula. Eu não consigo me ver ministrando no encontro com Deus. Hoje, pela manhã, nós tivemos aqui a pastora Daniele Dias e ela ministrou no meu encontro, no Mover. E ela deu a palavra que fala sobre dízimo. Quem aqui já recebeu essa palavra? Quem é minha dízima aqui? Oh, glória! E eu lembro que quando ela ministrou essa palavra, ela não era pastora, ela era 12 de primeira geração da nossa cobertura, e eu lembro que eu fiquei impactada, e naquela palestra eu aprendi, eu preciso ter um referencial. É claro, gente, que nós não devemos ficar estagnados, paralisados com uma aliança com homens, amém? A aliança, ela tem poder de te abençoar e ela tem poder de amaldiçoar, amém, igreja? Então, enquanto a aliança está me abençoando, está debaixo de bênção do propósito de Deus, glória a Deus, aleluia por isso. Mas eu preciso entender que a aliança vai muito, muito mais além. E eu lembro que nesse dia eu fiz uma aliança com o Senhor e eu falei, o Senhor é o meu alvo, mas eu preciso ter dízimas a seguir. E eu lembro que eu escolhi ela como uma dízima. Eu falei, eu quero ser como ela, eu quero pregar como ela. E por incrível que pareça, até os bicos finos que o apóstolo gosta, que fala que é de matar barata, a gente é dízima. Porque eu via o Espírito Santo de Deus sobre a vida daquela mulher. Não é simplesmente, pela doçura dela, porque ela é uma pessoa muito simpática, não, porque de fato eu senti a presença do Espírito Santo. E o Senhor está dizendo hoje aqui, o teu foco, claro, tem que ser Jesus sim, o alvo sempre será Ele, mas você precisa ter referenciais de liderança, homens e mulheres que não se renderam a Baal, homens e mulheres que não abrem mão, homens e mulheres que não retrocedem independente da dificuldade que estão vivendo. Amém? A igreja hoje precisa entender, foi o que o pastor pregou aqui. Ele falou exatamente isso, o apóstolo Célio, Tá cansado, mas eu não paro. Tô cansado, mas continuo orando. Tô cansado, mas não abro mão do meu chamado. Não importa o nível de dificuldade que eu estou vivendo, que eu estou passando. Eu preciso reconhecer quem eu sou em Cristo Jesus e o poder dele que já opera em mim. A palavra dele me garante em Efésios 3:20. Eu não sou um ser vazio. Eu não sou um ser sem valor, muito pelo contrário. Se tem alguém aqui que é valorosa, que é valoroso, é você. Diga para o teu irmão assim, é você. Tem até um hino que canta isso, Você tem valor.
Olha só, você tem valor porque o Espírito de Deus se move em você. Você não é uma obra vazia. Você não é uma obra do acaso. Você não nasceu para ficar estagnado num banco da igreja, parado sem pregar, sem evangelizar. O teu ministério, o teu chamado irá te sustentar nos momentos mais difíceis da tua vida. Mas eu não posso deixar a limitação, as dificuldades me paralisar. A Bíblia diz que no mundo teríamos aflição, mas Jesus vem dizendo, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando a Bíblia nos revela que nós teríamos aflição, está, a totalidade, não está falando de religião, não está falando de crença. Todo ser humano passaria por dificuldade. Todo ser humano passaria por aprovação, mas sabe o que faz diferença? É a vida do crente que tem a presença do Espírito Santo. Ele está abatido, mas ele não abre mão do chamado dele. Ele está cansado, mas ele não deixa de caminhar. A cruz está pesada, mas ele não deixa de carregar, porque ele bem sabe em quem ele tem crido. Aleluias! Nosso Deus é maravilhoso. Eu posso falar aqui de várias lideranças, grandes líderes na igreja. A Monique, ela me ama, gente. Ela olha para casa, dá uma risada assim, ó. Eu falo, meu Deus, será que minha calça está furada? Não? Ela é risonha, gente. É a risonha da igreja, a unção da alegria. Eu posso falar de vários líderes aqui. Abraão, o nosso pai da fé, amém? Ele sonhou com o quê? Com uma descendência. Não foi isso que a Bíblia diz? Mas Deus deu um grande povo para ele cuidar. Muitas das vezes nós estamos sonhando pequeno demais. Muitas das vezes nós somos limitados. Muitas das vezes não, nós sempre somos limitados demais. Mas o Senhor, Ele tem coisas grandes. José, ele queria ser chefe sobre a sua família. E ele governou todo o Egito. E o sonho que ele teve... Não é isso? Que toda a família se prostrava diante dele, e ele foi acusado, e ele, causou ciúme, atrito na família, foi vendido como escravo. E na verdade o que Deus tinha para ele, pastora Ana, era bem maior do que ele podia imaginar. Ele não apenas governou sobre a família, mas sobre todo o Egito. Ele foi o governador sobre uma terra estrangeira. O Senhor exalta aquele que é filho, aquele que é obediente até em terra estrangeira. Amém, igreja? Ana, glória, vamos aplaudir, gente, aleluia! Obrigada, meu filho. Ana queria apenas um filho, gente. Ana queria gerar apenas um filho. Quando ela entra sobre o templo, o profeta diz, julga ela, acha que ela está embriagada, porque ela queria um filho. E sabe o que é que ela gera? Ela gera um profeta, ela gera um juiz. Eu quero te perguntar hoje, igreja, com o que você tem sonhado? O que você tem almejado? Você não tem noção as coisas. E aonde o Senhor pode te levar e o que Ele pode fazer através da tua vida, do teu ministério, do teu chamado. Pare de pensar pequeno porque você serve a Deus grande. Para de achar que as pessoas vão achar, é soberba, ela está achando que vai liderar a célula, ela está achando que vai ser igual fulano, igual pastora Ana, vai orar igual pastora Ana, o Salmo 91, vai marchar. Ela está achando que vai ministrar igual a pastora Aline, põe a mão e o povo cai na unção, é batizado com o Espírito Santo. Não, é no teu jeito, é na tua unção, é no poder do Senhor que já opera em você, já está em você. O que é seu é teu, não é da tua irmã. Em nome de Jesus, nós precisamos entender que na nossa individualidade o Senhor nos trata, o Senhor cuida de nós. O Senhor acredita em nosso potencial, pastora Ana. Mesmo que eu olhe para dentro de mim e não consiga ver, não consiga enxergar. Falo por mim própria, falo de experiência que eu vivi. Eu jamais imaginei eu ministrando uma célula. Eu tinha dificuldade de falar em público. Por palavras negativas que eu recebia na infância. Que eu era burra, que eu não seria ninguém. E por muito tempo a palavra de maldição teve domínio sobre a minha vida. Mas não há maldição sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E toda palavra maldita é quebrada. Toda. E aí eu tomei
quando eu passei pelo encontro. O encontro faz milagre? Claro que não, igreja. Se você não passou... Quantos aqui estão com a ficha para passar pelo encontro? Tem gente aqui ontem que eu vi que tinha. Glória a Deus pela tua vida. O encontro não faz milagre, mas o encontro ele é um divisor de águas. E nesse divisor de água eu decidi abrir mão, pastora Daniele, dos meus medos, da minha insegurança. E eu falei, Senhor, se a obra é tua, é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai capacitar. E dali, então, eu comecei a tomar posse, não que eu acreditava. Você pode não acreditar, mas você pode dar um passo de atitude para mudar a tua história. E no modo que você vai caminhando, que você vai prosseguindo, o Senhor vai derramando bênçãos, sabedoria, discernimentos, dons. O Senhor vai te enchendo. Mas você precisa primeiro dar o passo. Porque Deus, ele não vai derramar a unção dele para ser estragada. Porque unção guardada é igual comida guardada, dá bicho. E para que o Senhor vai jorrar da unção dele se você vai guardar a unção? Lembra do que o pastor César ministrou aqui? A semente guardada é apenas semente guardada, mas uma semente semeada gera uma floresta. Uma atitude, uma palavra, uma célula muda uma geografia. E eu não posso achar que isso é coisa banal. Eu não posso achar que diferença que vai fazer uma igreja deste tamanho, 200 células. Que diferença vai fazer, apóstola, mais uma célula? Vai fazer toda a diferença. Porque o povo que você vai gerar, o povo que você vai pregar, é você que vai levar libertação para aquela geografia. É você que vai levar a palavra de verdade para dentro daquele lar. É no teu jeito. É no poder de Deus que já opera em você antes da fundação do mundo. Amém, igreja? Então, precisamos tomar posse. Davi, ele se contentava em apenas cuidar das suas ovelhas. Davi estava bem como um pequeno pastorzinho, mas o que o Senhor tinha para ele? Ser rei de Israel, pastorear Israel. Olha que tremendo. E muitas das vezes nós estamos pensando tão pequenininho e achando que está abafando, né? E Deus está olhando assim, não sabe de nada, inocente. Coisas maiores virão, coisas maiores acontecerão. Porque o Senhor, ele é assim, ele vê além do que os nossos olhos físicos podem ter acesso. O Senhor, ele é maravilhoso, ele é lindo. Eu um dia sonhei, orei, jejuei, crendo no milagre, na conversão, que o meu marido voltasse para Jesus. Isso muitos anos lá atrás, muitos anos. E na verdade, tudo que eu queria nas minhas orações, converte meu marido. Converte o meu marido. E o Senhor já olhava no trono de glória dele e falava assim, ó, vai ser um homem segundo o meu coração. Vai ser um homem de Deus, pregar a minha palavra. Então eu quero te dizer, talvez você tenha orado para a restauração de alguém, para a cura de alguém, para a conversão de alguém. E o Senhor está olhando e está vendo lá na frente essa pessoa liberta, curada, ganhando almas, pregando, evangelizando e testemunhando aquilo que o Senhor fez e tem feito por ela. É só através desses testemunhos, amém? Todo líder, ele é exposto quando ele não tem maturidade para se colocar perante as circunstâncias de guerra. Todo líder, toda liderança, seja na igreja, seja no trabalho, todo líder ou todo chefe, ele é exposto quando levanta um menino, um jovem, para guerrear as guerras que era para ele guerrear. Nós temos o exemplo disso, nós vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel 17, 31. Aleluia. Eu abri aqui. E nós vamos falar, nós vamos ler esse texto, 1 Samuel 17, 31. Mas antes eu queria falar algo que, quando uma liderança, ela não se posiciona, Deus levanta meninos. Mas a obra dele não vai deixar de ser feita. Deus não vai deixar de cumprir o propósito que ele tem nessa terra
porque você está desanimado, abatido, ou porque você não consegue enxergar o valor e a força que você tem em Cristo Jesus. Amém, igreja? Na Primeira Guerra Mundial, começaram a morrer muitos homens, e eles pararam e começaram a colocar crianças na frente da guerra, para guerrear, porque, é claro, a criança vai sair com uma arma, é claro que a criança vai morrer, porque não tem habilidade para segurar uma arma, não tem uma mira perfeita para atirar em alguém, mas eles tinham a noção que aquelas crianças iriam matar, porque estavam morrendo muitos homens e eles pensavam que crianças e mulheres não irão construir novamente uma cidade. Então, para guardar os homens da guerra, eles começaram a colocar crianças à frente da batalha. Foi daí que veio o nome infantaria. Amém, igreja? Que significa soldado infantil. Mas isso é a lógica? Claro que não. É lógico eu, diante de uma guerra, diante de um tiroteio, pegar o Jorge Lucas e colocar o Jorge Lucas na minha frente e esconder atrás dele? É lógico isso? Claro que não. Como pai, como autoridade na vida do meu filho, não é isso? Como liderança da vida do meu filho, o que é lógico eu fazer? Eu colocar ele atrás de mim, protegê-lo, não é isso que a gente espera? Não é isso que é o esperado, igreja? Igreja, vocês estão com sono? Estão dando para me ouvir? Então é a lógica que eu, como líder, como mãe, levo proteção para o meu filho. E agora nós vamos ler aqui, 1 Samuel 17:31 diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaras a Saul, que mandou chamá-lo, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu é ainda moço. Fala menino, porque Davi ainda era moço, era menino, e ele guerreia desde a mocidade. E disse o filisteu a Davi, não, pulei aqui, 34, perdão. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas de seu pai, quando veio o leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: ó Senhor, me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Olha que tremendo esse versículo. Saul vestiu a Davi com suas armaduras e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Davi o cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, o que ele diz? Não posso andar. Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, no surão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro adiante dele. Olhando o filisteu, vendo a Davi, desprezou. Aquele gigante desprezou aquele garoto. Imagina a cara, gente, de Golias, um gigante, um guerreiro, que já guerreava desde a mocidade, olhar e ver um garoto diante dele, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Versículo 43, disse o filisteu a Davi: sou algum cão
para que vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. Olha, gente, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, não há gigante, não há barreiras, não há limites para declarar aquilo que o Senhor pode fazer. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tem afrontados. Até aí está ótimo. Gente, essa passagem fala de Golias. Essa passagem fala de um jovem que foi a mandato do teu pai para alimentar os seus irmãos, que eram soldados, que eram guerreiros de guerra. E quando ele chega naquele lugar, ele vê um filisteu afrontando Israel. Manda para mim um homem. Acaso, em Israel tem algum homem para me enfrentar? E ele fica indignado. A Bíblia mostra, a Bíblia é clara. Davi, ele não aceita. Então Davi sonda um, chega perto de um e fala assim: vem cá, quem matar esse gigante aí ganha o quê? Entenda bem, se você não abrir mão das lutas que você precisa lutar, e você guerrear, e você vencer, toda guerra te dá direito aos despojos. Toda guerra te dará direitos aos despojos grandiosos que o Senhor vai preparar para você. Então, qual seria o despojo de Davi, se Davi matasse? Ele não pagaria mais imposto, ele casaria com a filha do rei. Né? Só isso, pastora Ana, olha só isso. Então Davi, todo o tempo ele coloca ali o nome do Senhor à frente, gente. Davi, ele foi levantado para expor uma liderança covarde, uma liderança que não estava vivendo o propósito de Deus. Acaso Deus gosta? Acaso Deus tem prazer de ver a sua noiva, a sua igreja sendo afrontada? É claro que não. Mas aquele posicionamento deveria vir de quem? De Saul, do líder, do rei de Israel. Mas quando o líder não se posiciona, a obra precisa ser feita, o propósito precisa ser cumprido. Então o que Deus faz, pastor Vinícius? Levanta um garoto, levanta um moço que não tinha experiência alguma. A experiência que Davi tinha era o quê? Cuidar de ovelhas no rebanho. Mas nesse processo de cuidar das pequenas ovelhas, ele enfrentou leões, ele enfrentou ursos. Não é isso que a Bíblia diz? Que quando o leão vinha, o urso vinha, ele tomava a ovelha, o cordeiro da boca de um, agarrava na barba, do leão, e ele ia e vencia e matava o gigante que queria atacar, a dificuldade, o perigo que queria atacar o seu rebanho. E ali ele tinha certeza que na habilidade que ele já tinha sobre ele, a habilidade que o Senhor já tinha trabalhado nele, quando ele era um pastorzinho de ovelha, ele iria usar. E a Bíblia diz então que Saul vem, coloca sobre ele o capacete de bronze e a couraça, ele pega a espada e deixa a espada embanhada na cintura. E a Bíblia diz que Davi, ele tenta dar passos e Davi não sai do lugar. Davi não consegue andar. Sabe por quê? Você nunca vai guerrear as suas guerras com a armadura de ninguém. Deus vai te dar estratégia. Confie, ore, busque, que o Senhor irá te dar estratégias para vencer gigantes. Diante daquele rei, diante daquele chefe, que já tinha uma experiência em liderar um exército, Davi chega para Davi e fala: não, quem esse filisteu pensa que é? Quem esse filisteu pensa que é para enfrentar o povo de Deus? Saul olha para ele: olha só, você é ainda um garoto. Saul já lutava, já tinha habilidade de guerra na veia desde a mocidade. Você não vai poder ir. Ele fala: eu vou, porque eu vou no nome do Deus vivo. Pare de guerrear a tua guerra. Pare de guerrear, tentar, acabar com a tua limitação, com a crise da tua alma, com você mesmo. Busca em Deus aquilo que você não consegue. Busca as tuas forças em Deus. Aquela vitória não seria de Davi. O
entregaria a ele aquele filisteu, que Deus entregaria nas mãos dele aquele incircunciso. Nenhum momento Davi puxa a sardinha para o lado dele, porque ele reconhece o poder e a soberania daquele que o enviou. Se o teu pastor, se o teu líder te enviou, eu quero te dizer, ele viu algo em você, talvez que você não consegue enxergar. Talvez você não está conseguindo ver ainda o poder de Deus que já opera em você, mas o teu líder já visualizou. E quando o teu líder diga, vai, faça com excelência, faça declarando que o Senhor está na tua frente, derrubando todo gigante, tirando todo o empecilho, porque o Senhor te faz forte no momento das suas fraquezas, em nome de Jesus. Talvez, glória a Deus, talvez se Saul tivesse matado aquele gigante, não teria, uma repercussão tão grande. Mas virou caso de musiquinha, pastora Ana. Davi caiu na graça do povo. Talvez não seria algo tão, grandioso se Saul, como o maior homem de Israel, como porte de rei, de soldado, tivesse ganhado aquele gigante, tivesse enfrentado aquele gigante. Mas foi um garoto, foi um menino, Cris, ainda moço. Então eu quero te dizer, toda vez que um menino é levantado para derrubar um gigante, toda a liderança é exposta. A liderança, quando se acovarda, a obra de Deus não vai deixar de ser feita, amém, igreja? Então que possamos hoje, como líderes de célula, como pastores, como 12, amém? Bispo, bispa, que possamos nos posicionar de acordo com a vontade de Deus, em nome de Jesus. Não é normal um menino ir à frente da guerra. Não é normal um menino tomar posse do que era para aquele rei ter tomado. Que o Senhor, nessa noite, não precise levantar crianças. Que o Senhor não precise levantar uma infantaria para ir avante. Porque hoje a igreja irá se posicionar, amém? Você irá se posicionar porque o Senhor acredita no teu potencial. Foi por isso que Ele depositou em você, igreja, o poder dEle. Não é teu, é dEle. Creia, acredite, tome posse. E quando eu falo, gente, meninos, eu não quero dizer jovens. Os jovens aqui me entendam, tá? Porque a Bíblia diz que os jovens são fortes. Quando eu falo de meninos, eu não quero dizer, generalizar, de falar questão de idade. Amém? Mas de maturidade espiritual. O nível de maturidade espiritual que eu tenho, isso sim, vai mostrar como eu vou me posicionar diante das guerras e os gigantes que vêm me afrontar. Amém? Então, jovens, não fica aí murchinho, não. Poxa, a apóstola está falando aí, que não é para levantar a geração, dos meninos. Não, nada disso. Que levante aquele que entendeu o teu chamado para pregar, para evangelizar, para levar cura aos enfermos, para levar libertação aos cativos. Seja você jovem ou não, mas seja maduro na fé, na tua vida espiritual. Tenha o teu momento de devocional, tenha o teu momento de oração, porque a oração que você faz hoje vai te sustentar amanhã. Tem guerras que eu enfrento hoje, que eu não tenho dúvida, que foram orações que eu fiz lá atrás, que têm me sustentado. Então não pensa, apóstolo, eu só oro quando eu estou passando dificuldade, pois você faz uma péssima coisa. Ore em momentos bons, para que em dias maus você venha estar fortificado no Senhor. Buscai o Senhor a todo tempo. Mas tem pessoas que parece que só busca a Deus em momentos de dificuldade. Você já pensou se Davi confiasse em Deus só no momento de dificuldade, ele jamais enfrentaria aquele gigante. Mas ele sabia quem era ele. Ele sabia o poder que estava operando nele através daquela funda. E o sobrenatural acontece quando ele pega aquela funda. A Bíblia diz que que Golias olha para ele e zomba dele,
Acaso eu sou cachorro para você vir para cima de mim com um pedaço de pau? Cajado fala de autoridade. Ali Saul não afrontou a Davi. Ele afrontou a autoridade que estava sobre Davi, que Davi não abriu mão do teu cajado, mesmo sabendo que não era o cajado que ia matar aquele gigante, porque o cajado fala de autoridade, e ele estava indo na autoridade do Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Por onde você for, leva o teu cajado espiritual. A autoridade da oração que você buscou, do jejum que você fez, em nome de Jesus, amém? Que os novos convertidos não precisam, não precisem de forma alguma se posicionar no lugar da liderança para que a obra venha a ter continuidade, para derrubar gigantes. Novo convertido é novo convertido. E nós estamos vendo, vivenciando isso, o tempo que novo convertido está fazendo o que era para o pastor fazer, os líderes de células precisavam estar fazendo. Mas a obra não pode ficar parada. Isso não pode acontecer. Nós estamos vendo crente de 5 anos, gente. 5, 6, 10 anos dentro da igreja, não convida ninguém para a célula. Não convida ninguém para o culto, não convida, tem um congresso, céus abertos. Homens de Deus pisaram nesse território, trazendo uma nova unção, trazendo um novo desatar para a tua vida que está aqui. E às vezes tu acha assim, eu estou tanto tempo na igreja, eu estou no congresso, quem você convidou? Quem você convida para o dia de domingo? Apóstolo, eu não quero liderar a célula, não lidera, convidar, arranca a língua de alguém, gente? Não. Eu não quero dar célula, eu não me sinto preparada, amém, vai fazer escola de líderes, é um processo, é um despertar, é um chamado, mas convidar alguém para o culto você pode, convidar alguém para a igreja você pode, levar visitante para a célula você pode fazer isso, amém? Aí crente de 5 anos não quer abrir célula, crente de anos não tem vida de oração, não ora todo dia, não lê Bíblia. Aí eu te pergunto, igreja do Senhor, diante de Golias, o que você vai fazer? Você vai procurar o teu cajado e você não vai encontrar, porque quem não tem vida de oração não tem autoridade. Quem não ora não tem autoridade. Porque até Jesus disse que tem demônios que só saem com jejum e oração. Jesus falou, não sou eu. E nós queremos vencer guerras sem oração, sem jejuar. Eu quero te dizer, você não vai chegar a lugar nenhum e você vai sair ferido. Se não sair morto espiritualmente. Mas o Senhor hoje vai mudar a tua história. Em nome de Jesus eu creio. Crente de anos, acomodado, paralisado. E aí a gente vê novo convertido. Chega na igreja, no culto, aceita Jesus. Aí tu fala do encontro com Deus, eu quero ir nesse encontro. É quanto? Paguei o encontro. Tem um congresso, é quanto? Paguei, estou aqui, novo convertido. Aí menos de um ano, já fez escola de líderes, já abriu célula, está liderando célula. É ungido 12, é ungido pastor e o povo. Aí os crentes velhos ficam assim, chegou ontem na igreja. Mas tem feito muito mais do que muitos que estão há muito tempo na igreja. É trabalho, é chamado. Todo mundo sabe que o chamado é um despertar, amém? Mas como que eu vou despertar para aquilo que Deus tem para a minha vida, se eu não me posiciono diante daquele que tem o propósito? É Deus que tem um propósito para a minha vida, mas eu não tenho intimidade, eu não oro, eu não busco a face dele. E aonde e quando eu vou encontrar o meu propósito? Nunca. Vai entrar ano, vai sair ano, vai terminar 2021, vai entrar 2022, 2022 vai acabar, vai entrar 2023, e eu vou continuar sendo o mesmo crente de banco, vendo o novo convertido chegar, abrindo célula, passando pelo encontro, sendo 12, sendo pastor, sendo enviados. Mas você não vai aceitar esse comodismo que você está vivendo. Porque o Senhor te chamou para obras grandes.
O Senhor te colocou, Lili, debaixo de uma cobertura para fazer grandes coisas, para fazer a diferença. O Senhor não chamou você para ser 12, para ser discípulo, para ter cobertura, para ficar paralisado só recebendo papinha, não. Deus quer te dar mais. Muito mais. Em nome de Jesus. No versículo 38 e 39, né? Davi diz que Davi nem saiu do lugar com as armaduras de Saul. Não é isso? E aí eu te pergunto, quantas das vezes a gente está passando por alguma dificuldade e a gente pensa assim, meu Deus, eu lembro que o testemunho da apóstola, que ela contou no encontro, ela fez isso, eu vou fazer. A minha luta foi uma. A guerra que eu enfrentei foi uma. Deus me deu estratégia, me deu armaduras para guerrear a minha guerra. É só um testemunho para que você venha perseverar em oração e acreditar que o Senhor vai fazer, mas você precisa buscar Ele. Não pensa você que tu vai colocar as armaduras que eu lutei lá atrás do meu casamento e que você vai guerrear e que você vai ganhar, não. Davi não saiu do lugar. Davi só rompeu quando ele pegou o cajado, que é a autoridade que ele tinha, pegou as pedrinhas lisas dele e enfrentou o gigante. Habilidade. Davi ficava no deserto e muitas das vezes, imagino Davi deitado debaixo da figueira, com aquela funda mirando uma folhinha, ó. Não sabia ele que um dia aquela funda seria a arma que iria lhe dar a vitória. Ei, você gosta muito de conversar? Você gosta de tocar algum instrumento? Você gosta de falar sobre o quê? Qual é o assunto? Pregue. Pregue através daquilo que você gosta. Pregue através da habilidade que Deus te deu. Você tem algo que é seu. E você precisa usar ao teu favor, igreja. Eu tenho quanto tempo, amor? Eu não estou anotando. Não sei, tu me avisa, por favor. Tu manda e eu obedeço, lindo. E tudo que você precisa já está em você, amém, igreja? É o poder do Senhor que já opera em você. E aí você vai poder dizer com autoridade, eu vou contra esse gigante, eu vou contra a minha luta financeira que eu estou passando, eu vou contra a falta de aquebrantamento do meu marido, mas eu não vou em meu nome. Há alguém que vai à frente, em nome de Jesus. Há um Senhor, o Senhor dos exércitos. Nós vamos contra esses demônios de afronta, levando o nome do Deus Altíssimo, assim como Davi levou. Amém? E nós vamos carregando as promessas. O maior interessado é o Senhor, que o seu gigante caia por terra. O maior interessado de você ter a vitória. O maior interessado de todos os seus sonhos se concretizarem é o Senhor Jesus, igreja. Jesus está jogando no mesmo time que você. Amém? Não é Fla-Flu, não. Falaram tanto de time aqui hoje, né? Não é Fla-Flu, não. É o time, é o exército do Deus Altíssimo. Nós estamos no mesmo time. E o maior interessado é Ele de te dar vitória, porque o nome dele será exaltado quando essa luta passar e você permanecer de pé. O nome dele será glorificado quando a tua enfermidade bater em retirada e você testemunhar diante a medicina que você serve um Deus que cura. Glória a Deus, aleluias. E essa história acontece no Antigo Testamento, mas novamente essa história se repete no Novo Testamento. Nós vamos em João 6, 1. João 6, 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia o Senhor, porque via os seus sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão, diga comigo, grande multidão, vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem?
Mas dizia isso para o... Jesus estava fazendo o quê com Filipe? Jesus já sabia. Jesus sonda o teu coração, ele já te conhece, ele sabe o que você precisa. E às vezes o que ele está permitindo você vivenciar é para te experimentar. Deus não te coloca numa prova para você ser reprovado, mas para você ser aprovado e o nome dele ser exaltado através da tua vida. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um desses tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz. Em outras versões, está aqui um menino. Diga comigo, está aqui um menino, Senhor, diante de mim e diante de ti, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha a incredulidade aí, ó. Mas que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus mandar aceitar os homens. Até aí. Jesus ali manda aquela multidão se assentar. E Jesus vai fazer ali o grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Amém? Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Mais uma vez a história se repete. Mais uma vez a liderança é exposta por um garoto, pastor Ana. Está ali uma grande multidão e Jesus vai experimentar os seus discípulos. Já sabendo o que iria acontecer. E ele chega perto de Filipe, pastora Cris, ele diz assim: Filipe, o que vamos fazer, né, para alimentar essa multidão? Aí Filipe diz para ele: nem 200 denários daria para alimentar um pouco cada um. Ali Filipe já foi reprovado. Porque Filipe, ele está querendo dizer o quê? Senhor, é melhor dispersar a multidão. É melhor mandar todo mundo embora. Só que é muito fácil um líder dispersar uma multidão que não foi ele que ganhou. Porque quem juntou aquela multidão? A palavra diz quem juntou. Aquela multidão estava ali por causa de quem, a igreja? Por causa de Jesus, por causa dos sinais, de curas e maravilhas. Aquela multidão estava ali, não era por causa dos 12, era por causa de Jesus. Amém? E então Filipe simplesmente, ele prefere dispersar aquela multidão, porque afinal, 200 denários não daria para alimentar aquela multidão. Aí chega André, irmão de Simão Pedro, com um garotinho novinho. Aqui, Senhor, eis aqui um garotinho que traz com ele 5 pães cevados. Tá aí? 5 pães cevados e 2 peixinhos. E aí Jesus olha, Eu imagino Jesus fazendo cara de admiração assim, ó, esse aí, mas já sabendo que a incredulidade ia entrar. Após ele levar a semente da fé diante daquele que poderia multiplicar um milagre, ele semeia incredulidade. Mas o que é isso para tantos? Mas o que é isso para tantos? Deixa eu te falar, aquele garoto acabou expondo os 12 de Jesus. Aí, governo de 12, se os 12 de Jesus foi exposto, que o Senhor venha nos guardar e nos dê maturidade para que isso não aconteça, amém? E ali mostra que Filipe e André foram reprovados. E aí eu te pergunto, igreja, aquele garoto, Deus usa o que aquele garoto tinha para fazer um grande milagre, Agora, Tomé apresenta diante do Senhor com incredulidade. E eu imagino Jesus olhando diante daquilo, olhando aquele garotinho e pensando, homens de pequena fé. Agora imagina, se os 12 caminhavam com Jesus, já sabiam, vivenciaram grandes milagres, estavam ali lado a lado do mestre, vendo, vivenciando o sobrenatural. Em algum momento a incredulidade entrou. E quantas vezes a igreja do Senhor está assim? Deus quer te usar, o Espírito Santo está te convencendo, mas você está lá, ó, nas suas limitações, paradinho. E o Espírito Santo passa muito mais tempo te convencendo daquilo que você é, do poder de Deus que já opera em você, do que te usando. O Espírito Santo quer te usar. Chega de convencer a igreja o poder
a glória que habita sobre ela, amém? Nós vamos colocar, multiplicar esta unção em nome de Jesus. Você acha que no meio daquela grande multidão, gente, ali diz que tinha 5.000, não é isso? 5.000 homens. Só que naquela época não contava mulheres e crianças. Então suponhamos que ali poderia ter por volta de 20.000 pessoas. 20.000 pessoas. Você acha mesmo que só aquele garotinho tinha alguma coisa para comer? Você acha que no meio de uma multidão de 20.000 pessoas, só um garoto tinha alimento escondido? Perdão, escondido não, que ele não escondeu, né? Escondeu quem não expôs, né? É claro que não. Provavelmente sobre aquele lugar tinha outras pessoas. Mas o que fez a diferença é que ele estava disposto a entregar. Ele estava disposto a colocar a semente de milagre diante daquele que poderia multiplicar o milagre. Diante os olhos daquela multidão. Então, muitas das vezes, nós olhamos e falamos, eu não tenho chamado. Eu não sou chamado, da célula não é para mim, eu não vou conseguir. Eu quero te dizer, isso é mentira. Arranca isso hoje, quebra essa palavra da sua vida, porque todos são chamados, mas poucos têm a disposição de se entregar à vontade, à soberania do Senhor. Mas todos são chamados. O que tem faltado sobre a tua vida, igreja do Senhor, é disposição de se render, de crer e de colocar aquilo que você tem, mesmo sendo pouco, diante daquele que pode multiplicar. Aleluia! Glória a Deus. Quantos aqui creem que hoje o Senhor vai multiplicar a unção que está sobre a tua vida? Aplauda ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor hoje vai multiplicar. É através de um gesto de fé. Aquele garoto teve um gesto de fé. E o que eu mais fico impressionado é que André leva aquele garoto, gente. André teve a oportunidade ali, né, de não fazer feio, né? Levou o garoto e falou, esse garoto aqui está com 5 pães, poderia ter ficado quieto. Mas ele foi infeliz. Ele foi infeliz quando ele falou, mas o que é isso diante dessa multidão? O que é 5 pães e 2 peixinhos? Imagina Jesus por dentro. Ai, Paizinho amado. Mas eu quero te dizer hoje que o pouco com Deus é muito. Aquele garoto tinha muito pouco, mas o ato de fé dele alimentou uma grande multidão. Você pode estar pensando, né? Que diferença que vai fazer? Apóstolo, que diferença que vai fazer eu abrir minha célula hoje, apóstolo? Apóstolo, eu moro na Grama. Já tem tantas células na Grama, eu moro em Miguel Couto. Olha só, as igrejas, né, estão sendo enviadas. O Cumprir o ID, está ali o pastor Carlos, a pastora Daniele de Realengo. Está aqui Belfor Roxo, pastora Roberta e pastor Felipe, pastor Marcos e pastora Jovila em Caxias. Aleluia! Glória a Deus pela vida daqueles que estão dispostos a viver o propósito que Deus tem com maturidade. E aí tu pergunta, para que eu vou querer ser 12? Para quê? Olha a quantidade que já tem de 12 no governo do apóstolo e da apóstola. Para quê? Hoje você está perguntando para que você vai abrir uma célula? Eu gostaria que levantasse a mão somente quem é fruto de célula. Aceitou Jesus através de uma célula. Levante a mão, por favor. Eu sou fruto de célula, tá, gente? Eu saí da Umbanda, aceitei Jesus em uma célula, tá? Eu sou fruto de uma célula. Pastor Elcio é fruto de uma célula igual a mim. E tem crentes que já eram crentes, foi gerado em santidade na célula, porque não vivia em santidade. Era crente de nome e de título, mas aprendeu a ter santidade através da célula, da palavra, do alimento, do pão que era repartido sobre a célula, a palavra, o verbo. Então a palavra ela liberta, a palavra ela desata. E aí você pergunta hoje, por quê? Para que eu vou abrir célula? Apóstola, para que eu vou tomar a célula? Deixa a minha líder lá, o povo gosta de ouvir ela. Ei, a multidão que Deus tem para a tua líder é dela. Vai ganhar a tua. Ganha a tua multidão. Leve a palavra. Pregue
pregue a palavra a tempo, a fora de tempo. Já entendi. Entendeu, gente? Ó. Mas nós já estamos encerrando. Se você abrir a tua célula, você pode mudar uma geografia. Através de uma célula eu me levantei como intercessora da minha casa e hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e os meus filhos, eu e o meu marido servimos ao Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Através de uma célula. Então pare de achar que é bobeira. Ai, apóstolo, é bobeira. Não é. Apóstolo Paulo diz, né, a Coríntios, quando era menino pensava como menino, falava como menino. Mas agora eu cresci, eu deixo de lado as coisas que são de menino. Entendeu, igreja? Quando nós somos crianças, nós pensamos, agimos, vestimos como criança. Mas chega a hora da maturidade, você cresce, você vai para a escola, você começa a namorar, você fica noiva, você casa, você então vira um pai de família, você vira uma mãe de família, você gera filhos e a maturidade vai chegando e você começa a ter entendimento. Porque muitas das vezes a tua mãe dizia não. Você começa a ter entendimento do cuidado e do zelo que o teu pai e tua mãe tinham por você. Porque o tempo da maturidade chegou e não é diferente na nossa vida espiritual. Quando nós aceitamos Jesus, passamos pelo encontro, nos matriculamos na escola de líderes, nós estamos sendo gerados na maturidade através da palavra. Porque a palavra limpa, a palavra purifica, a palavra renova, mas a palavra traz maturidade, traz intimidade do filho para com o pai. É somente a palavra, amém? Então vamos deixar as picuinhas de lado, igreja. Vamos deixar aquilo que tem te paralisado de lado. Em nome de Jesus. Pare de ficar se lamentando por tudo que não aconteceu. O meu líder não me visitou. Foi o meu aniversário e ninguém me deu os parabéns, né, no grupo dos líderes de Timóteos. Ninguém elogiou o meu louvor. Ninguém elogiou a minha palavra. Para de meninice. Você pensava e agia como um menino quando era menino, ao tempo da maturidade, amém? O Senhor quer derramar maturidade espiritual sobre a tua vida, porque o reino multiplica, o reino cresce saudável quando há maturidade na palavra. Em nome de Jesus, vamos avançar como líderes maduros. A maturidade é quando a pessoa está vivendo o centro do seu propósito, e o centro do propósito é aquilo que Deus tem para mim. Porque eu posso ficar anos e anos tentando correr atrás dos meus sonhos pessoais, que sempre estará faltando algo. Mas quando eu entrego, quando eu me derramo no altar do Senhor e confio nele, Ele supre todos os meus sonhos e Ele vai além. O Senhor quer te levar além, igreja. O Senhor quer despertar em você o teu chamado. O Senhor quer abrir e ungir a tua boca profética para liberar palavras de vida, sementes que irão desatar uma geografia. Vou dizer de novo, maturidade não é tempo de igreja. Maturidade é colocar em prática todos os ensinamentos.